Bom dia, paz do Senhor. Como vai vocês? Eu espero que bem. Ontem, né? Esses dias eu tava lembrando de quando eu fui para a igreja, né? Muito, muito antes, né? Eu creio que uns 3 anos antes de eu ir para a igreja, eu sentia um fogo queimar, uma chama queimar assim dentro de mim. E eu queria ir para a igreja. Só que me vinha aquilo na mente, eu preciso me consertar. Eu preciso me consertar para depois eu ir para a igreja. E só que eu tinha esse pensamento porque eu olhava as pessoas da igreja como elas fossem perfeitas, né? Santa, sem defeito. E eu achava que eu teria que mudar primeiro para depois eu ir para a igreja. Foi tanto que quando eu fui para a igreja, eu já não bebia, eu já tinha, sabe, me desfeito de muita coisa. E só que quando eu cheguei lá que eu vi que a gente não tem que mudar para ir para a igreja, porque a pessoa que ela fica esperando ela mudar para ir para a igreja, essa mudança nunca vai acontecer, porque a gente não consegue mudar sem a presença de Deus, sabe? A gente não consegue sem a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos aceitar Jesus, né? E dali em diante o Espírito Santo ele vai começar a ministrar a nossa vida, sabe? A palavra ali, lendo a palavra ali vai nos ensinando e a gente vai aprendendo, né? E eu olhava assim para os crentes como eles fossem muito perfeitos, muito certos. E uma vez eu tinha uma colega de trabalho, que ela era crente, e eu via ela assim eu tinha ela assim como muito certa, muito perfeita, sabe? E um dia eu vi ela fazendo algo de errado e eu fiquei triste. Eu dentro de mim eu falava assim, mas ela fazendo isso, né? Quem tinha que fazer era eu, outras pessoas, mas ela que era crente e tal e tal. E aquilo me fez desacreditar, sabe? Dela, não de todo mundo cristão, mas dela. Comecei assim a não ter mais aquela confiança, sabe? E quando eu cheguei para a igreja, aí que eu percebo que nós não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos, nós não temos que buscar a perfeição aqui fora para depois a gente ir para a igreja. Essa mudança acontece quando a gente entrega a vida para Jesus, né? Quando a gente começa a buscar Ele, o Espírito Santo vai moldando a nossa vida, né? E a gente vai sendo cada dia melhor, né? Na presença de Deus. E já vi pessoas dizer assim, por que tem que aceitar Jesus? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de errado, né? Aí a palavra aqui em Romanos capítulo 3, do versículo 23 em diante, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propinação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dando-te dantes cometido sob paciência de Deus,
para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Cristo. Por isso nós devemos aceitar Jesus, né? Porque o pecado nos afastou de Deus, né? Nós éramos destituídos, né, da presença de Deus. E o sangue de Jesus, ele nos aproximou de Jesus, ou de Deus, do Pai, né? E por isso devemos entregar a nossa vida para Jesus. Aí alguém diz assim, mas eu nunca roubei, nunca matei, eu nunca fiz nada dessas coisas, né? E tem uma passagem na Bíblia que fala de um jovem que foi perguntar a Jesus o que é que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E aí ele falou que ele já cumpria com todos os mandamentos. E Jesus, ele disse que era para ele deixar a sua riqueza, né? E seguir a ele. E aí ele se entristeceu e saiu da presença de Deus, né? Da presença de Jesus. E aí, eu creio que Jesus, ele não estava falando para ele abandonar a sua riqueza, ele desfazer. Mas assim, o apego que ele tinha à sua riqueza, o apego que ele tinha aos seus bens, ele tinha que deixar, né? Jesus, ele tinha que ser em primeiro lugar na vida dele. E ele saiu da presença, né? E assim, muitas das vezes a gente diz, eu não tô certa, né? Poxa, eu tô com a vida toda errada. Como é que eu vou para a igreja, né? E a palavra de Deus diz, vai como está. Porque é lá na igreja, é na presença de Deus, que Deus vai nos transformando a cada dia, né? Nós não temos que mudar aqui fora. Se a gente for esperar a gente mudar aqui fora, a gente nunca vai conseguir. Ainda mais em um tempo desse, em um mundo que nós estamos vivendo, sabe? Tudo se tornou fácil, tudo se tornou muito... Assim, tá tudo facilitado. Então, ninguém consegue abandonar esse mundo, essa vida e seguir a Jesus, né? Nós temos que amar a Deus, né? De todo o coração, né? Servir a Ele, né? E como a palavra diz, né? É que nós devemos juntar tesouro no céu, não aqui na terra, porque aqui na terra a nossa riqueza, alguém rouba, né? O ferrugem, ele acaba, né? A natureza, ela pode destruir a nossa riqueza aqui, mas aquela riqueza que nós adquirimos no céu, ela está sendo guardada, ela está sendo protegida pelo nosso Deus, né? E é a nossa salvação, é a vida que nós vamos ter, né? Depois que a gente sair daqui dessa terra, né? Seja depois da nossa morte, ou seja no arrebatamento, né? Quando Jesus voltar. Então, devemos sim entregar a nossa vida para Jesus. E não fique pensando que você tem que mudar, que você tem que mudar aqui fora para depois você ir para a igreja, não. E também não fique pensando que na igreja tem pessoas perfeitas, não. Na igreja tem pessoas imperfeitas. Até porque nós somos pessoas imperfeitas que vamos buscar um Deus perfeito para nos tornar perfeito também. Talvez a gente nunca venha conseguir ser essa pessoa perfeita que a gente quer ser, sabe? Porque perfeito mesmo só Jesus, ele é, sabe? Jesus, ele é perfeito, Jesus, ele andou aqui na terra, mas ele não pecou, né? Pessoas procuraram defeito, pecado, eles não acharam, não encontraram. Jesus foi morto daquela forma, mas porque estava escrito que ia ser assim, ele ia passar por tudo que passou por mim e por você,
né? Para que hoje a gente pudesse ter acesso ao Pai, para que hoje a gente pudesse, sabe, ter liberdade, né, diante de Deus. E que o Senhor continue, né, nos sustentando, né? Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue, ainda há tempo, sabe? Jesus está às portas e devemos entregar a nossa vida para Ele, devemos amar Ele de todo o nosso coração, servir a Ele com gratidão, sabe? Quando eu me converti, dentro de mim me deu aquela sede, aquela vontade de ver toda a minha família na presença do Senhor, sabe? Meus amigos, meus vizinhos, todas as pessoas que eu amo, que eu conheço, eu desejo ver elas na presença do Senhor. E eu oro, né, para que todos possam conhecer a esse Jesus, saber de fato quem é Ele, conhecer, não de ouvir falar, mas conhecer, de andar com Ele. E você vai ver, sabe? Você vai ver. Tem pessoas que dizem assim, antes de eu ir para a igreja, minha vida era boa, mas depois que eu fui para a igreja, minha vida se transformou em uma luta na minha vida, na minha casa, sabe? É porque tem muita coisa errada em nós e Deus quer mudar, sabe? E Deus quer mudar, por isso essa impressão que tudo ficou pior, porque Deus está querendo mudar as coisas, Deus quer mudar a nossa natureza, Deus quer mudar o nosso jeito de ser. E a gente fica relutando, porque a gente não aceita a mudança. Mas Deus, Ele quer fazer uma transformação completa em mim, em você, sabe? E isso dói. Mas depois a gente vê, a gente percebe que foi a melhor forma, sabe? Um dia nós vamos estar todos juntos, reunidos, cantando o hino da vitória, né? E a gente vai ver que valeu a pena passar por tudo que nós passamos, né? E ter esse encontro com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua segunda-feira, que Deus abençoe o início de semana, que tudo que você venha fazer venha ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor te dê livramento a você e a sua casa, que o Senhor venha encher o teu celeiro, em nome de Jesus. Todo aquele que está passando falta de um alimento, ou seja, de um dinheiro para comprar um remédio, uma conta para pagar, que o Senhor venha te dar, sabe? Que o Senhor venha abrir porta, em nome de Jesus, porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Nós somos dele, nós pertencemos a Ele. E nós somos carentes de Deus, sabe? Às vezes a gente sente um vazio dentro de nós e a gente sabe que esse vazio é o lugar de Deus e que a gente não pode completar com nada. Tem muitas pessoas que tentam encher esse lugar, sabe, preencher o lugar com tantas coisas, mas não conseguem, porque eles não acham alegria, eles não acham alívio para a sua dor. Eles continuam sentindo a dor, porque aquele lugar é do Senhor. O lugar que você sente, que você tenta, esse vazio que você sente, que você tenta preencher com tantas coisas, esse lugar é de Deus. Enquanto você não colocar Deus neste lugar, você não vai ter paz, você não vai ter a felicidade completa. A luta na vida do crente, sim, há a luta, a aflição. Mas Jesus, Ele diz que Ele passou por tudo isso e Ele venceu. E nós também vamos vencer, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua saúde, a tua conta bancária. Que o Senhor derrame bênçãos sem limite sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Um abraço e tchau.